Dizem que quem encontra uma promessa encontra sempre um pouco de pó de ouro. No alto de uma colina vivia o feiticeiro Niame, que reinava no seu palácio onde não tinha igual em nenhum outro lugar da aldeia. Uma paz tecia o palácio como se fosse linho. Desde pequeno o feiticeiro Niame aprendera a sabedoria dos antigos. Tinha a habilidade dos grandes guerreiros. Sabia como caçar, manejar uma lança com destreza. Mas eram os segredos das coisas da terra que o atraíam. Na paz do seu palácio, era um rei solitário. Um dia, as criadas fiavam conversas. E o feiticeiro Niame, ouvindo seu nome, parou e escutou surpreso. Ah, bem que o rei Niame poderia casar. Ontem eu fui em casamento na aldeia vizinha e era um falatório só. As moças diziam: o rei Niame está na hora, na vez e no tempo de casar. E ela falava com um ar de encantamento. Lá, na aldeia, as moças morrem de amor pelo rei Niame, arrematou uma delas. O rei solitário, pela primeira vez, desejou casar-se. Numa manhã, o feiticeiro foi pensar junto ao lago e viu, como num sonho, o reflexo de um bando de moças que ondulavam cheias de sussurros. Entre elas, uma, e apenas uma, lhe chamou a atenção. Talvez pelo olhar que parecia tão profundo quanto aquele profundo lago. Seu coração bateu mais forte. E nesse mesmo instante resolveu perguntar às moças da aldeia: o que vocês fariam por mim? Agarradas às contas dos colares e amuletos, iam desfiando suas promessas. Eu faria uma camisa da mais pura seda. Eu traria água fresca da fonte azul e dançaria todos os dias. A moça que me ama e guardava em seu coração fez uma promessa curiosa. Pelos deuses, eu te daria um filho todo de ouro. E casou-se com o rei, tornando-se presa daquela promessa. A moça, feliz da vida, engravidou. E o rei, para receber o seu filho dourado, mandou que preparassem o berço do mais puro ébano. O reino todo estava numa grande festa, mas como nem tudo são flores, as preteridas do rei roíam as unhas de ciúme e de inveja. Uma delas, inclusive, prometeu que acabaria com a felicidade dos dois. E veio o tempo da chuva, e veio o tempo do sol. A esposa do feiticeiro, num brado suave, tranquilo, sereno, deu à luz. E nasceram 2 meninos. Eram gêmeos. Um era todo de ouro, reluzente, e o outro era todo de prata, brilhante.
sons de tambores louvaram a chegada dos filhos do feiticeiro. Mas, antes que ele pudesse vê-las, a dama de companhia da rainha, que era a mesma que tinha jurado que iria acabar com a felicidade deles, colocou as crianças num cesto e o abandonou na floresta, no lugar do menino de ouro e de prata, deitou no berço 2 rãs. Quando o feiticeiro foi ver os seus filhos, não acreditou no que viu. Aqueles animais grotescos, seus filhos, nunca, impossível. Então a sua esposa era uma mentirosa. Furioso, mandou os criados levarem a rainha para um casebre bem longe. Foi uma ordem terrível, e a esposa do feiticeiro, que perdeu os seus maiores tesouros, os filhos e a aldeia, chorou tanto que as suas lágrimas se misturaram ao lago. A promessa feita ao rei estava quebrada, como estava partido o seu coração. Enquanto isso, na floresta, um caçador encontrou o cesto e resolveu abri-lo. Quase ficou cego. Tanto era o brilho que emanava dos meninos. De onde é que vinha essa maravilha? Seria um filho dos deuses? Era bem possível. Comovido, ele os levou para casa. Os meninos cresciam cada vez mais bonitos e felizes. Um dançava e o outro cantava. O caçador, antes pobre, foi ficando rico. Quando precisava de dinheiro, juntava o pó que caía dos meninos. Vem o tempo da chuva, vem o tempo do sol. Passaram-se 7 anos. E certo dia, o caçador, que era lá da outra aldeia, ouviu as velhas aconselhando as mais novas. Vocês estão parecendo a esposa do feiticeiro Niame. Olha, cuidado com o que prometem. Não adianta prometer filhos de ouro se só pode entregar sapos. As moças riam com gosto, pois o caso do feiticeiro havia se espalhado e era assunto na boca das pessoas. E dizem que a rainha ainda está presa e que seu rosto murchou de tanta tristeza e saudade de casa. Mas também, por que foi prometer coisa impossível? Será que pode alguém ter um menino todo de ouro? Ao ouvir isso, o caçador compreendeu que os meninos deviam ser filhos do feiticeiro e que a rainha havia lhe dado, além de um filho todo de ouro, algo mais que o prometido, um filho todo de prata. Queria entregar os meninos ao feiticeiro e mostrar que a rainha cumprira a sua promessa, mas tinha tanto amor aos meninos que o seu coração doía. Ele saiu para caçar e decidiu que, se o primeiro animal que ele visse fosse macho, ele não entregaria os meninos. Mas, se o primeiro animal que ele visse fosse fêmea, ele entregaria aos pais verdadeiros e pouparia a caça. Deu com uma fêmea de servo e voltou para casa decidido. No outro dia, preparou os meninos e partiu para a aldeia do feiticeiro Niame. Ele estava na janela do palácio, quando viu um brilho enorme em sua direção. O rei viu o menino de ouro e o menino de prata. Percebendo que havia cometido uma injustiça, abraçou os filhos
Quem teria feito algo tão cruel? A raiva o fizera agir como tolo. Então a sua esposa não era uma mentirosa. Mandou chamar a rainha, que chegando ao palácio foi perdendo as rugas que cobriam seu rosto, voltando a ser alegre e cheia de viço. O feiticeiro ficou muito agradecido ao caçador e as duas aldeias festejaram com muitas danças e cantorias ao ritmo dos batuques. A dama de companhia... Essa, de tanta raiva, quando gritou e esperneou, acabou revelando a sua maldade. E o feiticeiro Niame, no mesmo instante, a fez desaparecer com um grande sopro. A promessa então havia sido cumprida, e o rei e a rainha eram só felicidades, com os seus meninos de ouro e de prata, que cresciam alegres e espalhando seu intenso brilho por onde passava.
Lenice Gomes, de Olinda, escritora, contadora de história, vai falar um pouco sobre a memória afetiva na contação de história e na vida. Já começa assim, Ciro, você me pegou de surpresa, né? E eu começo a te dizer que o contador de história é a voz que vem de dentro. Eu fiz até um artigo sobre isso e transformou-se em um livro que breve vai sair. Então eu trago essa voz que vem de dentro, seja a voz dos quintais, seja a voz das ruas, das calçadas, das brincadeiras, das cantigas, das histórias, vindo da boca da minha mãe, vindo da boca dos moradores da minha cidade, que é uma cidade pequenininha. No caso, eu não estou falando de Olinda, eu estou falando da minha cidade, Jupi, que fica no agreste de Pernambuco. E também toda a minha caminhada, uma parte da infância, uma parte da adolescência, foi no sertão. E essa memória da infância para o contador de história é importante? Sim, sem ela, como é que seria, né? A infância mora dentro da gente, né? E essa memória vem justamente de todo esse universo, enquanto criança, que eu ouvi, não é? Que eu brinquei, que eu cantei, que eu corri, não é? Que eu, como é que se chama, ficava apaixonada, ou eu não gosto muito de dizer assim apaixonada, mas que eu ficava admirada, que eu me maravilhava, né, com aquelas vozes que vinham me acalentar, que vinham me minar, que vinham me encher de fantasia, seja na mangueira. Dá cheirinho também. O cheiro, né, das goiabeiras, das bananeiras, dos abacateiros. E esse cheiro a gente consegue passar para a literatura, para oralidade, para a comunicação. Com certeza, né? Porque na ginga, eu acho que nós somos os sentidos, eu acho que os sentidos fazem parte de todas as nossas raízes, né? Eu acho que os sentidos caminham pelo nosso corpo inteiro. Que legal, muito bom.